Durante um experimento de laboratório, um pesquisador observou que um rato, após sofrer um pequeno corte, apresentava sinais de inflamação, como calor, inchaço e vermelhidão. Esses sinais indicavam o início de um mecanismo de defesa essencial para proteger o tecido lesionado de infecções oportunistas. O tipo de resposta imunológica ativada no experimento descrito foi... Então vamos lá, gente. Ele apresentava sinais de inflamação após um corte. Quais são os sinais? Calor, inchaço e vermelhidão. E esses sinais, então, indicam um mecanismo, o início desse mecanismo de defesa, que é essencial para proteger o tecido lesionado. Então, esses sinais, calor, inchaço e vermelhidão, eles acontecem ali no tecido porque toda vez que a gente tem uma lesão, o nosso corpo, ele manda uma série de substâncias ali para lidar, para tentar reverter, para tentar curar aquele corte. Então, tanto calor quanto inchaço e vermelhidão são resultados do aumento do quê? Do fluxo sanguíneo para aquela região e acúmulo das células de defesa nessa área afetada. E aí essa é a resposta imediata que o nosso corpo tem para tentar combater qualquer tipo de problema. Então, se o corpo identifica alguma lesão, não importa o que, ele já vai fazer o quê? Aumento do fluxo sanguíneo e aumento de células de defesa inespecíficas. Então, essa resposta não depende do reconhecimento específico de antígenos. Ele não precisa saber o que gerou aquele corte, se foi uma substância, se foi um objeto pérfuro-cortante, se aquela dor, aquele problema ali tem a ver com uma infecção. O corpo não precisa disso nessa resposta imediata. Ele é a primeira linha de defesa contra qualquer tipo de infecção. Então, é o que a gente chama de resposta imunológica inespecífica. Por quê? Eu não sei o que está acontecendo ali ainda, mas eu não vou esperar as minhas células de defesa mais elaboradas tentar identificar para responder de forma específica. A primeira linha de defesa é sempre inespecífica. Você vai lá e já começa a combater. E nisso o corpo continua agindo, o sistema imunológico continua trabalhando para identificar se tem uma bactéria, se tem um vírus, se tem algum tipo de ameaça, e aí sim ele gera uma resposta imunológica específica. Mas a primeira, que é a porta de entrada, ela tem que ser rápida. Então, para ser rápida, ela é inespecífica. Então, ela vai ser a mesma para qualquer tipo de problema, ok? Então, vamos lá. Letra A. É um tipo de resposta imunológica celular devido à atuação de linfócitos que destroem as células infectadas? Não, né, pessoal? Essa resposta celular envolve, então, a atuação dos linfócitos mesmo. Só que, contra as células infectadas. Só que essa resposta imunológica mediada pelos linfócitos não é indicada por aqueles sinais de inflamação imediata ali. Então, os linfócitos T já teve uma apresentação de antígeno, você já está ali numa resposta que não é inespecífica, você já está atuando especificamente, ok? Não é a nossa resposta mais rápida, não é a nossa porta de entrada do sistema imune, tá? Letra B. É uma resposta imunológica artificial devido à necessidade de proteção rápida contra doenças e toxinas? Não, né, gente? A resposta artificial, ela é gerada o quê? Por meios externos, por exemplo, uma vacina, um soro, mas não é aplicável também nessa inflamação, porque essa inflamação é natural, não tem nada que foi colocado no nosso corpo para gerar resposta imunológica, tá? Então, ela não é artificial, ela é natural. Letra C. Ela é humoral devido à ação de imunoglobulinas atuando contra antígenos específicos? Bom, pessoal, a resposta humoral, que envolve anticorpos específicos, não é aquela inespecífica inicial. Ela é, se você já está pensando em antígeno específico, você já teve um tempo para fazer a apresentação de antígenos, produzir, então, essas imunoglobulinas específicas. Isso não é o que acontece no primeiro momento, né? Então, não é a resposta rápida e inespecífica, tá? É uma resposta imunológica passiva devido à reação de hipersensibilidade produzida pelo contato com alérgenos? Essa também está errada, gente, porque a resposta pacífica é aquela, de adquirir imunidade por meio de
anticorpos que não foi o nosso corpo que produziu. Então, pode ser ou por via materna, né, leite materno ou via placentária, ou pela utilização de soros. Não tem a ver, então, com reações inflamatórias, tá? Então, essa resposta imunológica passiva não tem nada a ver aqui. E letra E, é uma resposta imunológica inespecífica devido à resposta geral e imediata gerada pelo organismo frente à ameaça? Exatamente isso. Então, o seu corpo ainda, no primeiro momento, ele não quer saber o que está acontecendo, ele viu que tem um problema. Então, vamos atuar rápido, de forma inespecífica, depois a gente continua respondendo para agir de forma específica. Mas, num primeiro momento, eu preciso resolver. Então, resposta letra E.